Tá? Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é essa aqui. Quem aí que está na nossa live nesse momento tem o desejo, tem a vontade, tá? De fato ter um ano diferente, um ano novo realmente em 2026 como o melhor ano da sua vida espiritual. Coloca eu aqui, que eu quero saber. Diga aí, eu, para mim, que eu quero saber, tá bom? Coloca aí, vai lá, gente. Coloca aí que eu quero saber. Coloca aí que eu quero saber se você quer ter de fato essa vida espiritual modificada, nova em 2026. Olha aí, o Sérgio já está colocando aqui. Olha aí que beleza, ó. Muita gente aqui já colocando que quer sim ter esta vida espiritual diferente em 2026. Que bênção! Essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer em 2026. Dar a Deus aquilo que lhe é devido. E eu quero falar justamente sobre isso. Nós, enquanto cristãos católicos, temos diante de nós uma jornada de fé. E essa jornada de fé passa por um caminho. Que caminho é esse? Nós temos diversos degraus nessa jornada. Para que você cresça de fato no seu caminho com Jesus, você precisa dar passos. E o primeiro grande passo é ler as Sagradas Escrituras. E eu digo a você, meu querido irmão e minha querida irmã, a Sagrada Escritura é onde nós temos o registro mais básico da palavra de Deus, que está diante de nós de uma forma quase imediata. Nós temos aqui, com certeza, pessoas de caminhada e todos que estão aqui devem ter nas mãos uma Bíblia. E se não tem, deveriam ter, e se não tem, podem tê-lo até mesmo em sites pela internet. A Bíblia é o lugar onde, em primeiro lugar, de forma mais simples, imediata e rápida, você pode ter contato com a palavra de Deus. E para nós católicos, nós temos a clareza de que a Sagrada Escritura é, junto com a Sagrada Tradição, a palavra de Deus para nós católicos. Então, o que é esta palavra de Deus? Esta palavra de Deus é a revelação divina. Esta revelação divina está registrada nas Escrituras e na Sagrada Tradição. E é bonito observar que a própria Igreja Católica Apostólica Romana deixa isso bem claro. No próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 82, é afirmado assim, que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. Portanto, para nós cristãos católicos, a palavra de Deus está expressa na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Isso é fantástico. Isso é simplesmente maravilhoso. Neste sentido, também nos ensina a própria Igreja, no documento Dei Verbum, em 2 lugares. No número 25, a Igreja afirma: é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes, os que, como diáconos ou catequistas, se dedicam legitimamente ao ministério da palavra,
mantenham contato assíduo com as Escrituras. Olha o que a igreja fala. Clérigos e os que ensinam a palavra de Deus, estes devem manter um contato assíduo com as Escrituras. E como é que se mantém este contato assíduo com as Escrituras? Observe, mediante leitura espiritual e estudo atento. E olha que coisa linda, diz a igreja. Qual é a finalidade? A finalidade para que nenhum deles se torne pregador vazio e superficial da palavra de Deus. Ou seja, nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos ter contato assíduo com a palavra de Deus, mediante contato assíduo com as Escrituras. Esse ponto é importantíssimo. E isto é fundamental até pelo fato de que a própria igreja ensina que a Sagrada Escritura deve ser a alma da teologia. O que é isso, gente? Toda e qualquer reflexão que eu realizo a respeito de Deus deve ter a Sagrada Escritura como sua fonte primeira. E aqui é algo maravilhoso que você precisa entender comigo. Para um crescimento espiritual, você precisa das Sagradas Escrituras. Você necessita deste conhecimento bíblico. Sem ele, é simplesmente impossível você ter um 2026 diferente do ponto de vista da palavra de Deus. E olha só como isso é ensinado pela nossa igreja. Na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, nós temos o Papa Bento XVI ensinando que o sínodo recomendou que se promova entre os fiéis a leitura orante da Sagrada Escritura. Ou seja, a igreja quer que se promova a leitura orante das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque esta leitura orante alimenta a vida espiritual. Olha só o que a igreja diz, que a leitura orante das Escrituras é elemento essencial da vida espiritual. Ou seja, se você não fizer a sua leitura das Escrituras de forma a mergulhar no conhecimento de Deus, certamente você não terá uma vida espiritual, porque este é um elemento essencial. E o que é um elemento essencial? Elemento essencial, gente, é aquilo que não tem absolutamente qualquer possibilidade de você abrir mão dele. É como o ar para a sobrevivência. É como a água para a sobrevivência. É como a batida do teu coração para a sobrevivência. Sem isso, nada feito, não tem vida espiritual. E você, católico, precisa ter esta verdade clara para você e deixar de se enganar. Deixe de se enganar. Sem leitura orante da Sagrada Escritura não existe vida espiritual. Você pode rezar o terço, o rosário, você pode participar das novenas, pode participar até da liturgia, o que é algo maravilhoso e também são elementos fundamentais, claro. Mas veja, a igreja diz que a leitura orante é elemento essencial.
para a vida espiritual, ou seja, você precisa viver esta leitura espiritual cotidianamente aí na sua experiência com Deus. É fundamento. E aí, show de bola. Então vamos continuar, olha só. Eu estava mostrando para vocês exatamente isso, ó, que a Sagrada Escritura e a leitura orante da Bíblia é um elemento essencial da vida espiritual, ou seja, não dá para abrir mão da vida espiritual em 2026, nem hoje. E nesse ponto é muito importante que você entenda, não existe vida espiritual sem leitura orante das Sagradas Escrituras, pessoal. Nós precisamos, como católicos, entender esta verdade. É impossível ter vida espiritual sem leitura das Escrituras. A importância da Sagrada Escritura é tamanha na Igreja Católica Apostólica Romana, na nossa igreja, que olha o que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 103, afirma. A Igreja sempre venerou, olha o verbo, a Sagrada Escritura, a Divina Escritura, como venerou o corpo do Senhor. Gente, peraí. Presta atenção. A Bíblia é, neste sentido, venerada, como a igreja venera o corpo do Senhor. Olha o que diz a igreja. Gente, é impossível nós ficarmos sem Bíblia, portanto, para o nosso crescimento espiritual. É impossível nós experimentarmos de verdade um crescimento em Deus sem Escritura Sagrada. É um fundamento. Esse é um fundamento, pessoal. E aí que eu quero trazer para você uma dinâmica extremamente importante. Olha o que continua dizendo a igreja. A Sagrada Escritura é alimento da alma. Meu Deus. Ela alimenta a alma. Quem aí quer ter a alma alimentada? Quem aí quer alimentar a sua alma? Além disso, a Sagrada Escritura é fonte pura e também perene do quê? Da vida. Meu Deus. Se eu quero ter vida, qual é a fonte? Sagrada Escritura. Se eu quero ter alimento para minha alma, o que eu preciso? Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é, portanto, tão importante para a igreja que quando nós a colocamos na relação com a Sagrada Tradição, olha o que diz Bento XVI. Que a Sagrada Tradição, ela é essencial para compreender a Sagrada Escritura e vice-versa. É um erro separar uma da outra. A Sagrada Escritura, ela é tão importante, pessoal, que eu não posso deixar de tê-la para entender a própria Sagrada Tradição da Igreja. E é claro, é diante desta verdade que São Jerônimo, por exemplo, afirma, santo e doutor da Igreja, patrono das Escrituras, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. E aí é que eu digo, perguntando para você, quem aí entendeu que todo católico, sem exceção, precisa ler a Bíblia?
E mais, precisa ler e entender a Bíblia. Quem aí entende isso? Esse é o ponto. Quem aí compreende que a Sagrada Escritura é fundamento? Deixa o seu like e escreve eu. Escreve aí no chat eu. Se você entende que a Bíblia é essencial, escreva eu aí no chat. Tá? Esse é o ponto. Escreva aí que eu quero ver. E vai deixando o like, pessoal. Vai deixando o like. Vamos juntos, tá? Com a graça de Deus, nesta nossa live aqui, fundamental. Beleza? Vai deixando aí o seu like, tá bom? Vai deixando aí o seu like, tá? Olha aí. Olha como é importante. Ó. Muita gente já falando eu aí, entendeu que é importante. É isso. Tá? Agora presta atenção numa coisa fundamental que eu vou trazer aqui para vocês. Então, você está compreendendo que para a sua jornada é preciso você ler a Bíblia. É preciso você ler a Bíblia. Sem a Escritura, você não tem vida espiritual. Ponto. É fato isso. Só que quando você lê a Bíblia, você precisa agora compreender livro a livro das Escrituras. A Bíblia, você sabe, ela tem 73 livros. E de Gênesis ao Apocalipse temos a riqueza da palavra de Deus toda aí colocada à nossa disposição nos livros sagrados. Neste sentido, sempre fica a questão, ora, para ler a Bíblia na sua totalidade, livro a livro precisa ser abordado, mas precisa ser abordado como? Na ordem correta. E esta ordem correta passa pela compreensão da história do povo da Bíblia. Atenção! Desde os patriarcas até chegar àquilo que nós chamamos de período do segundo tempo. Eu quero que você observe aqui, que os livros da Bíblia foram sendo escritos e fazem referência a períodos históricos. E neste sentido, estes livros, como eles se encontram dentro da nossa Bíblia hoje, não estão colocados na sequência da história. Esse é o ponto aqui que eu quero que você entenda também. Portanto, para ler a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia dentro, desta sequência histórica. Eu sempre falo isso nos meus cursos para os meus alunos, lá na Faculdade de Teologia, e falo também dentro do Bíblia Play, falo em outros cursos, como o curso de Teologia Bíblica, que você precisa entender a história. Se você não entende a história, você não entende livros da Bíblia. Um exemplo, quando é que nasceu o livro de Amós? Qual era a situação, qual era o contexto histórico? Aí você tem que voltar à experiência do povo de Israel ao norte, com Jeroboão II, por exemplo. E aí você entende aquilo que Amós está dizendo e quão belo é o conteúdo do livro de Amós. Aliás, um dos meus preferidos. O que eu quero que você entenda é que para ler a Bíblia você precisa conhecer essa história, porque você organiza os livros no seu contexto devido. Esse é o ponto. Então você tem que ler a Bíblia, mas você tem que entender a Bíblia.
E você entende a Bíblia, sobretudo entendendo a história por trás de cada livro. Então a sua jornada começa com a leitura, começa agora também com o entendimento de cada livro. Só que eu preciso dizer a você, à medida em que você entende a Sagrada Escritura, você agora é chamado a pregar esta palavra de Deus. E eu quero que você me responda aí no chat, tá? Responda aí para mim. Você acha que a pregação é uma vocação individual? É uma vocação individual ou é uma obrigação para todo batizado? Escreve aí para mim no chat. É para quem? É só para alguns ou é para todo batizado? Eu quero saber. Vai lá, coloca aí no chat que eu quero saber. Vai lá. Além disso, gente, vai colocando like, tá? Vai colocando like aí, esse joinha que tá aqui embaixo, tá bom? Esse joinha que tá aqui embaixo, tá? Olha aí, ó. Olha aí que maravilha, tá? Olha aí, é isso, pessoal. Ó, já tem muita gente respondendo aí. Maravilhoso isso, presta atenção. Gente, pregar é uma obrigação de todo batizado. Ou seja, nas Escrituras Sagradas, o próprio Jesus revela essa missão de ir ao mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso não é apenas para um ou outro, é para todo mundo. Todos que foram batizados, você e eu, recebemos o ID de Jesus. E esse ID de Jesus é pregar o evangelho para toda criatura. Ou seja, todo batizado tem que viver este chamado. Todo batizado. E olha o que a igreja nos ensina nesse documento maravilhoso, chamado Dignitatis Humanae, no número 14. Para obedecer ao mandato divino, ensinai todas as gentes, deve a igreja trabalhar com muita diligência para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada. Olha que coisa fantástica. A igreja trabalha diligentemente. O que é diligência? Gente, é urgência. É com energia, é com força, é com ímpeto. Para quê? Para que a palavra de Deus seja propagada. Por isso é que nasce o Instituto Propagador da Palavra. Por que o nome é Propagador da Palavra? Por causa desse mandato aqui, de propagar rapidamente a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja glorificada. E quem aí é igreja? Você é igreja? Você aí que está me assistindo agora, você é igreja? Se é igreja, é para você. Se é igreja, é para você esse chamado. E agora eu vou além. Presta atenção. Por quê? Porque pregar, gente, não é só ter o microfone na mão. Pregar, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com, olha só, levar a palavra de Deus para qualquer pessoa, em qualquer situação. Ou seja, você sendo igreja, não vai pregar apenas com o microfone na mão. Você vai evangelizar as pessoas no seu trabalho. Você vai evangelizar as pessoas onde? Na sua casa. Você vai evangelizar as pessoas onde? Você vai evangelizar as pessoas onde você estiver. Onde você passar.
E a grande pergunta que eu te faço: será que você evangeliza as pessoas e as suas pregações estão 100% de acordo com o que a Bíblia quer dizer? Será que você prega efetivamente a palavra de Deus? Ou você fala de tantas e tantas outras coisas? E aí é que eu te coloco hoje um desafio. Quantas pessoas estão deixando de ser salvas pelo seu medo de pregar, pelo seu medo de evangelizar, pelo seu medo de anunciar Cristo? E aí que vem o detalhe. Muitos de nós, infelizmente, gente, essa é uma realidade, somos pessoas travadas no ato da evangelização. Muitos de nós somos travados para falar de Deus para as pessoas. E, entre outras coisas, nos falta a alma da teologia, que é a Sagrada Escritura. Ou seja, falta-nos o conhecimento das Escrituras. E aí a gente tem medo de ser confrontado na nossa fé, de ser colocado na parede. Mas de todo modo, o que eu quero dizer aqui hoje é que você tem a obrigação de pregar a palavra de Deus contida nas Escrituras. Então, a sua jornada só estará, de fato, bem realizada quando você ler a Bíblia, entender a Bíblia e pregar esta palavra de Deus revelada. E a minha missão é propagar a palavra de Deus. E eu quero que Deus use você para que a palavra de Deus chegue mais longe, para que a palavra de Deus alcance corações. A minha missão é capacitar você para que a palavra do Senhor possa atingir almas e mais almas. Você, meu irmão e minha irmã, precisa entender isso. Nós, católicos, temos que evangelizar. E é urgente, porque o Brasil está passando por uma transição religiosa. Esse gráfico é antes de ter saído o dado último do IBGE, onde a queda de católicos deu uma desacelerada e a subida do número de evangélicos deu também uma desacelerada. Só que, se continuar da forma como está, o Brasil, infelizmente, e eu falo isso com amor no coração pelos irmãos de outras denominações, com respeito, mas infelizmente o Brasil vai paulatinamente perder o posto de maior país católico do mundo. Se você não fizer nada, se eu não fizer nada, meus irmãos, nada vai acontecer para que esta situação se modifique. E você e eu, nós somos chamados a isso, a evangelizar como católicos, onde nós estivermos, e para isso é necessário conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente defender a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós precisamos defender a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E para isso, você precisa conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, você tem a capacidade de dar conta de todos os ataques que às vezes nós recebemos, pessoal. Se você aprofunda o seu saber bíblico, nada abala a tua fé católica. Absolutamente nada. E aí que eu quero dizer para vocês, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos estagnar. Nós não podemos achar que as coisas vão mudar
se a gente não fizer nada. Não, é preciso tomarmos atitudes. Quem está comigo aí nisso diz amém. Escreve amém aí. Vai lá, escreve amém aí que eu quero saber se você está comigo nessa realidade. Escreve amém aí, tá bom? E é por essa razão que eu quero compartilhar com você algo extremamente importante. Eu decidi fazer algo inédito para impulsionar ainda mais essa realidade. Com o Instituto Propagador da Palavra, eu tenho hoje a alegria de dizer que nós estamos fazendo algo inédito. Nós estamos abrindo a Black Friday eterna para fomentar a propagação rápida e urgente da palavra de Deus. O que é essa Black Friday eterna? É acesso a todos os meus cursos pelo resto da sua vida. É isso que você está ouvindo agora. Todos os cursos pelo resto da sua vida. E como é que vai funcionar? Acesso ilimitado e vitalício a todos os cursos. Ou seja, você não perde o acesso, você não precisa renovar, você vai ter estes cursos, mais de 70 cursos, mais de 600 aulas, tudo o que você precisa para poder viver a sua fé católica de forma verdadeira, tudo isso você vai ter. Ou seja, você vai conseguir ler a Bíblia, porque você vai entender cada parte da Escritura e você vai conseguir transmitir esta palavra. Para você ler a Bíblia, começar a compreensão profunda da sua mensagem, você terá o curso de formação em teologia bíblica. E esse curso, formação em teologia bíblica, é uma formação online, com 8 módulos, material incluso, método estruturado, comunidade de alunos, 100% de acordo com o magistério da igreja, para padres, diáconos, estudantes de teologia, teólogos já formados, ministros da palavra, catequistas, formadores, pregadores, para qualquer católico que busque entender a Bíblia. Você vai desde a introdução à teologia bíblica, passando pela criação, queda, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com Israel no Sinai, a esperança a partir da perspectiva davídica, passando pelos profetas, passando pela plenitude desta aliança em Cristo e a igreja. Meu irmão, você vai aprender a interpretar as Sagradas Escrituras com clareza, profundidade. Você vai descobrir como os eventos do Antigo Testamento, finalmente você vai descobrir isso, se conectam a Cristo, evitando assim erros comuns na sua interpretação, tendo a base profunda da sua fé católica. Por isso, você vai ler a Bíblia com formação em teologia bíblica, só que não para por aí. Para compreender livro a livro, fazer este mergulho profundo em temas bíblicos que vão ampliar a sua compreensão, você tem o Bíblia Play. Este Bíblia Play é a maior plataforma de estudos bíblicos do Brasil católico e, quiçá, do mundo. São mais de 5.000 alunos com mais de 70 cursos, mais de 500 aulas, onde você terá acesso a conteúdos profundos, como todos estes instrumentos para ler e entender a Bíblia, noções de poética hebraica, como interpretar parábolas, e assim vai. Olha só, geografia bíblica, excursão pela Terra Santa, história de Israel, Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, os profetas da Bíblia, curso inteiro sobre o profeta Ezequiel, o livro de Jó, ferramentas poderosas para interpretar os salmos, provérbios, como ler os evangelhos sinóticos, evangelho joanino, tem vários textos que nós estudamos aqui, muito mais. Eu não consigo nem
mostrar tudo o que nós temos aqui para você. Muito mais coisa está dentro do Bíblia Play, onde você vai aprofundar de forma profunda o conteúdo de cada livro da Bíblia. E isso vai levar você a ter essa firmeza, ímpeto e desejo de pregar a palavra de Deus. E aí que eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, aqui está o grande ponto. Você vai aprender a pregar aquilo que está na Sagrada Escritura, na formação em pregação bíblica. Sim, essa formação é única para pregadores católicos no Brasil. Você vai ter uma formação definitiva para você que deseja pregar de uma forma eficaz. É tudo que você precisa para ser um pregador preparado. São mais de 70 aulas. No geral, é um ano de acesso, mas na Black Friday você vai ter isso para o resto da tua vida. Todo o material incluso, com oficinas de pregação que foram dadas ao vivo, que estão gravadas para você, comunidade exclusiva. Você vai conseguir pregar a palavra de Deus, aplicar esta palavra na vida das pessoas com uma metodologia testada e validada. Quanto custa? Para você ter uma ideia, cada um dos cursos, qual é o valor? Hoje, o investimento na formação em teologia bíblica é de R$ 1.267 à vista. Hoje, a formação em pregação bíblica, o investimento é R$ 1.267 à vista. A assinatura anual do Bíblia Play, R$ 797 por ano. O investimento total, quando você faz por um ano o acesso a estes cursos, é de R$ 3.331. Se você quiser 2 anos nos 3 cursos, você terá R$ 4.722. Por 3 anos, R$ 6.113. Mas na Black Friday você não terá o acesso vitalício a esses 3 cursos por este valor. Vai ser algo muito mais especial. E aí, você está preparado para saber? Coloca sim aí. Escreve sim. Se você está preparado para saber qual é a condição dessa Black Friday que a gente está fazendo aqui, para que você tenha acesso a esses cursos e muito mais pelo resto da sua vida. Coloca aí. Se você está preparado, escreva sim aí no chat. Vai lá. Bora! Bora lá, meu povo! Bora lá, bora lá. Olha só, agora é algo que eu quero trazer especial para você. Atenção! Além de todos esses cursos, você ainda vai receber de presente o curso Bíblia Católica Sem Mistério, totalmente gratuito. Mariologia Bíblica, totalmente gratuito. Plano de leitura para ler a Bíblia na ordem da história correta, totalmente gratuito. Mais o curso, que custa R$ 297, gratuito, como ensinar a Bíblia na catequese. Você ainda vai receber o curso totalmente gratuito, como fazer uma boa homilia ou reflexão da palavra na celebração. Mas você vai receber o aprofundamento para coordenadores e movimentos de pastorais para educar as pessoas na Bíblia. Além disso, você ainda vai receber o curso cujo valor normal é de R$ 497, que é a Introdução ao Hebraico Bíblico, totalmente gratuito. Além disso, novos bônus você vai receber também, como o retiro online para pregadores que nós vamos fazer. Você terá acesso a esse retiro e vai ser algo espetacular. Portanto, nessa Black Friday eterna, você terá absolutamente todos esses cursos
absolutamente todos esses cursos para o resto da sua vida, ou seja, acesso vitalício. E se eu fosse hoje colocar aqui o valor dos 3 cursos, tá bom? Num tempo de 3 anos, você teria aí um valor de R$ 6.113, como eu falei, mas você não vai pagar este valor. Na Black Friday eterna, escute bem, tá? Escute bem, nós estamos com um valor de R$ 1.497 à vista. Escute bem, só que não vai ser este valor que você vai pagar na condição da Black Friday eterna. Como assim, professor? Estão preparados aí, gente? Olha só, presta muita atenção agora, tá? Presta muita atenção. Nós teremos um desconto, tá? Para todo mundo eu vou falar, presta atenção, olha só. Nós teremos um desconto para todo mundo, não só para alunos, tá? Não só para alunos. Eu vou até arriscar aqui, ó, tá? Não vou colocar só para alunos agora não. Mas é o seguinte, ó, para todos. Tava escrito aí só para alunos, não, mas para todos, tá? Desconto de R$ 500 nas primeiras 24 horas. É isso mesmo. Portanto, para você ter acesso a absolutamente todos esses cursos pelo resto da sua vida, você terá por apenas R$ 12,99,90. Professor, é só isso. Ou seja, você terá acesso a todos estes cursos por uma mensalidade apenas durante 12 vezes de R$ 99,90 ou à vista de R$ 983,20. Ou seja, pelo resto da sua vida, você vai poder acessar todos esses cursos, tá? Absolutamente todos esses cursos pelo resto da sua vida. E você tem garantia, 7 dias ou seu dinheiro de volta. É isso mesmo que você ouviu. Você tem nas mãos a possibilidade de fazer a sua inscrição, entrar, ver todos os cursos, ver tudo que eu entrego lá dentro. E se por qualquer motivo você falar não quero, você tem 7 dias para ter totalmente o seu investimento de volta. E a inscrição para esta condição, pessoal, só se dará a partir de amanhã, às 19h30, ou seja, dia 4 de novembro. Beleza? 4 de novembro, às 19h30 amanhã. E para que você saiba, tá? Você vai ter acesso vitalício a todos esses cursos, pessoal. A todos esses cursos que eu mostrei, tá bom? E dentro do Bíblia Play, por exemplo, onde nós vamos colocar novos cursos, você vai ter acesso aos novos cursos que forem postos dentro do Bíblia Play, tá? E eu quero dizer para vocês, vai ser amanhã às 19h30. Agora presta atenção, tá? Presta atenção. Olha só, não está incluso as mentorias, os novos cursos fora do Bíblia Play. Os que estão para dentro do Bíblia Play você vai ter acesso vitalício, tá? Mas os novos cursos fora do Bíblia Play, não. Depois, eventos presenciais não estão inclusos, livros não estão inclusos e você terá um suporte de 1 ano, tá bom? Suporte de 1 ano. Presta muita atenção nisso que é importante, ó. Quais são os únicos números de WhatsApp que nós temos aqui e que estão à nossa disposição
para vocês, tá, adquirirem esta condição hiper especial. Dá um print na tela, gente. Dá um print aí na tela, tá bom? Tira a foto da tela. Estes são os números oficiais, tá bom? Estes são os números oficiais. Então, entre aí e faça a tua inscrição, porque, é claro, as vagas são limitadas. São milhares de pessoas interessadas nisso. Você tem que entrar no grupo de WhatsApp para fazer parte e receber o link com esta condição, tá bom? É esse o grande ponto agora. Então, gente, é o momento é agora. Entra e participa deste grupo, onde eu vou revelar aí, não é, ainda mais detalhes para vocês sobre essa aquisição espetacular. Você que quer, de verdade, fazer essa jornada de crescimento espiritual, de ministério, de anúncio da palavra de Deus, para que você possa, de verdade, crescer, entra no grupo agora, tá bom? Entra no grupo agora. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser impactado muito por todo esse material, por todo esse conteúdo, por esse encontro com Deus na palavra dele. Amém? Então é isso. Entre agora, tá bom? Entre agora. Entre agora. E se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui no chat, tá? Já coloca aqui no chat se você tem alguma dúvida que eu quero saber, beleza? Coloca aqui no chat se você tem alguma dúvida que eu quero saber, para que a gente possa responder, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Vai entrando aí no link, tá bom? Vai entrando aí no link, porque é um conteúdo realmente maravilhoso, tá bom? Entra aí no link que o conteúdo vai te impactar de uma forma absurdamente grande, tá? Vamos lá, meu povo. Entra aí no link que vai ser muito importante. Tá bom? Vamos lá. Ótimo. Olha aí, sem dúvidas. Show de bola. Vai lá, gente. Entra aí no link. Aproveita essa condição, gente. Aproveita essa condição, porque ela é única, tá bom? Ela é realmente única. Tá bom? Vamos lá. Olha só, o Maurício está aqui perguntando, falando, né? Você disse que entraria novos cursos, depois que não. É assim, ó. Maurício, todos os cursos do Bíblia Play, que já tem mais de 60, que eu colocar dentro do Bíblia Play, que são novos, vocês vão receber as atualizações, ok? Outros cursos que porventura eu venha a fazer, que não são dos temas do Bíblia Play, estes não, tá bom? O Bíblia Play está incluso, e todas as atualizações do Bíblia Play vocês vão receber, tá bom? Essa que é a grande sacada, meu irmão, tá? Olha aí, a Dagmar pergunta, qual o horário das aulas? Minha irmã, as aulas são gravadas, tá? Você vai ter acesso quando e onde você quiser pelo resto da sua vida. Então, olha que coisa maravilhosa, tá? Olha que coisa maravilhosa. As inscrições, o Arlan pergunta, só amanhã? Sim, somente amanhã, às 19h30, tá bom? Bíblia Play, a Marina está perguntando, já foi respondido. Sim, está incluso, tá bom? Está incluso sim. Rogério, não sabe como entrar no link. Clica no link, Rogério, que está aqui no chat, tá bom? O seu curso habilita? Sim, com certeza, tá? Você terá, Martinho, lá vários cursos nos quais eu explico como você fazer a reflexão da palavra na liturgia. Eu explico o círculo litúrgico todinho, é bem interessante, é muito legal, tá bom? Tem sim.
É realmente muito conteúdo, né, Dimas? Ok? Marina, sim, nós temos o curso de formação em pregação bíblica, onde eu ensino lá sim a como você pregar em público, tá bom? Sim, José, o link vai ser enviado dentro do grupo de WhatsApp, então você tem que entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Ó, para quem é aluno, Odileia, para quem é aluno, tá? Para quem é aluno, você tem uma condição especial lá, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Fabrício, mesma coisa, tá? Dá uma olhadinha aí nas comunicações, tá? Que você vai ter como fazer esse upgrade para o plano vitalício, tá? Sim, Maria Claré, você vai ter a possibilidade de ter reconhecido até pelo MEC se você quiser, tá bom? Então dá uma olhadinha lá que você vai ver essa possibilidade, tá? Vamos lá. Formas de pagamento são várias. Vai poder Pix, boleto, cartão, tá bom? Crédito ou débito, tá bom? Ótimo, já entrou no grupo, José também já entrou, é isso aí. Vamos lá. Marina, mas você vai ver que eu ensino técnicas justamente para você vencer essa timidez, tá bom? Com certeza. Pode vir. Não, Laércio, Bíblia Play não é um aplicativo. Muito embora, tá, você acesse o Bíblia Play pelo aplicativo, que é o nosso aplicativo do Propagador da Palavra, tá? Então aqui é o aplicativo, ó, do Propagador da Palavra. Você entra e acessa o curso todo por aqui, tá bom? Então é aí onde você vai conseguir. Pelo amor de Deus, Hugo, se você somar o valor de tudo, meu irmão, é muito conteúdo, não tem condições mínimas de fazer mais do que isso, tá bom? Vamos lá. Professor, e as aulas começam quando? João, as aulas são gravadas, tá bom? Você começa a hora que você quiser. Fez a inscrição, você já recebe o acesso, tá bom? Olha aí, já está pensando por esse curso? Vou reelaborar a compreensão dos... É isso. É isso aí, meu irmão. Vamos lá. Ô, meu querido, pode vir, tamo junto. Pode sim, Nicolas. Lá dentro da plataforma você vai ver essas possibilidades todas, tá? Entra, Tiago, no grupo, tá bom? E veja lá as possibilidades, tá bom? Não deixe de conversar. Paulo, você vai ter acesso vitalício. Ou seja, não precisa cancelar. Você, uma vez que fez a inscrição e quer permanecer dentro daquele período de 7 dias, já era, meu irmão. Você vai ter acesso a tudo isso para o resto da sua vida. Não precisa nem pensar nisso. Tá bom? Marina, entra nesse grupo agora, tá? Que tá aí na tela, tá bom? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Maravilha, pessoal. Ó, tem algumas dúvidas aqui na parte bíblica, tá? Eu vou me ater de respondê-las aqui agora, gente, porque são temas que saem um pouquinho do nosso conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá. Olha aí a Cristina. Obrigado, Cris. Valeu, Deus abençoe. Sim, Solange, ó, tem
o acesso tanto no portal, então você entra no site e entra por lá, quanto também pelo aplicativo, tá? Que você acessa em tablet, celular, daí por diante. Você tem como pedir esse reconhecimento, tá, João? Você tem como pedir de vários cursos esse reconhecimento do MEC, tá? Já foi aluno, Esther, procura a equipe, tá? Se você quer voltar, procura a equipe. Tá bom? Arlan, o valor é de R$ 99,90, tá bom? Por mês, durante 12 meses e é vitalício depois, tá bom? Entra no grupo, pessoal. Entra no grupo, tá? É muito importante a sua entrada no grupo. Então entra no grupo que é por lá que você vai receber esse conteúdo todo, beleza? Ok? Maravilha, maravilha, gente. Maravilha. Vamos lá. Obrigado, meu irmão, obrigado. É fantástico, realmente é fantástico, pessoal. É maravilhoso, tá? É um divisor de águas. Isso, olha aí, ó. É isso, por isso que vai ser legal você fazer isso, tá bom? É isso mesmo, os cursos são maravilhosos, gente, tá bom? Rafa JMJ, não, mais do que isso não tem como, tá bom? Não tem como, a gente tem muitos seminaristas estudando com a gente, padres também. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. É isso. Pessoal, olha só. Quero que vocês fiquem com esse vídeo agora, tá? Tá bom? Fiquem com esse vídeo e entrem no grupo, beleza? Vamos lá. Presta atenção aí, ó. Estou encantado. Com as primeiras aulas que eu assisti, eu estou encantado. Já no final, eu conversava com o Fino lá em Itabaiana. O que é que tem de novo? Traga logo, porque agora eu quero estudar, é o que Deus quer. Já tenho estudado muito no lado profissional. Eu tenho que estudar para poder ser o pregador que Deus quer. Eu só fiz uma pregação após o início das aulas. Eu já senti a diferença ao preparar a pregação. Já me senti não conhecedor de tudo, mas já me senti seguro na estrutura da pregação. Como o Rufino foi colocando, desde o início, quando nós vamos a exegese, as palavras ainda estou me familiarizando, a exegese, para partir para a parte homilética, e tudo isso valeu a pena. Quando eu preguei, que terminei, o meu coordenador disse: qual mês você está fazendo o curso com o Rufino? Eu disse: então ele já percebeu alguma coisa diferente? Já, estou. Ele disse: eu senti algo diferente na sua pregação, que não fuja do querigma, ele deixa sempre claro isso. Se é para pregar em 15 minutos, você consegue pregar com a mesma estrutura que eu ensinei aqui em 15 minutos, deixando que o Espírito Santo fale e não a parte técnica fale. É o que eu digo a eles. Porque a visão de quem estava, alguns que estavam lá em Itabaiana, acham que o Rufino está nos ensinando uma pregação técnica e que fiquemos meramente na técnica. E eu tenho reforçado isso que não, porque o que eu mais escutei nas aulas que eu assisti é que ele sempre diz: primeiro o Espírito Santo fala, você vai estruturar com a parte que você está, com a aprendizagem que está tendo aqui, mas deixe que ele sempre sopre e que as pessoas sintam realmente o que o Espírito Santo quer falar. Então Deus vai usar de você o tanto que você sabe, mas não queira que Deus use de você como um grande divisor se você não estuda, se você não faz sacrifício, se você não faz a sua parte. Estou apertado financeiramente, sempre se dá um jeito. Sempre se dá um jeito. Se for da vontade do Senhor, Ele abençoa, Ele capacita e é essencial. Essencial. E para quem ainda está com dúvida, eu não tenho assim, né, como expressar a minha gratidão, porque nós temos muitas pessoas hoje oferecendo muitas coisas, mas nós temos que nos atentar a quem fala da nossa fé. Nós estamos, né, querendo defender a nossa fé, a Igreja de Cristo. Eu preciso ter base para isso, né? Porque
Nós vemos em outras fé, até em fé pagã, ou até em seitas, pessoas de uma inteligência que dobra você muito fácil. Se você não conhece o básico, o católico não sabe defender a Virgem Maria, não conhece onde está, né, o amor de Deus por ela ali nas Sagradas Escrituras, isso é grave. Então faz muita diferença, é essencial. Eu posso dizer isso para as pessoas, né, que é um sonho de Deus para elas, muito mais do que muitas vezes ela mesma, porque é o Senhor que nos escolhe. E o curso tem como abriu bem mais minha mente, me deu o direcionamento que eu queria para o estudo, porque eu queria estudar, mas não tinha aquela direção. E agora não, eu tenho o direcionamento que eu queria. É tanto que, se Deus quiser, essa semana eu vou fazer também a minha inscrição no Bíblia Play, né? Porque eu acho que vai melhorar cada vez mais, e eu estou querendo fazer. Se eu não for uma grande pregadora, mas eu vou ter no meu coração todo o conhecimento da palavra de Deus, né, que eu preciso para viver minha vida melhor, para dar meu testemunho, né, para que eu consiga passar no meu dia a dia, até no meu próprio negócio pequenininho, o tanto que eu aprendi, as coisas que eu puder passar é para ajudar os outros. Vale a pena em todas as circunstâncias. Mesmo que você tenha dúvida, você faça. Porque você fazendo, você vai tirar todas as dúvidas e você vai saber que foi a escolha certa. Nunca, 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 nunca a gente deve ter dúvidas quando se fala em Deus, quando se fala em se aprofundar na palavra do Senhor, porque Ele é o nosso único caminho, e tudo que a gente souber, né, fazer para que isso melhore, para que isso se realize na nossa vida, é sempre muito bem-vindo. O jeito que ele explicou para mim, nossa, foi... No começo eu fiquei assim, nossa, o que é isso, né? Será que eu vou conseguir pegar alguma coisa? Já estou fazendo o teste, né? A pessoa já começa a falar para mim, não, você tá... Nossa, é você que vai falar. Venha fazer esse curso que é muito, muito, muito 10, gente do céu. Isso não tem como a gente ficar sem. Eu acho que todas as pessoas cristãs têm que passar por esse estudo. E olha, a gente não vê em lugar nenhum, viu? Os outros cursos que eu já fiz fora, não, igual a esse, não tem, gente. Venha mesmo, tenha força, coragem, como eu tive de fazer, né? Assim, por mais, assim, por pouco conhecimento, olha só, não interessa a idade que você tem. O importante é a pessoa ter a vontade de fazer, né? Eu falei assim, não, eu já estou velha para estar fazendo. Mas as pessoas aqui não deixam eu parar, então eu falei, então eu tenho que continuar. E aí, depois que a gente já estava, acho que na 4ª ou 5ª aula com ele, eu fui convidada a fazer mais uma pregação, que aí já seria a minha 4ª, e eu abri, né, todo o material que ele nos envia, e fui fazendo a minha pregação passo a passo, da maneira como ele nos ensinou. E o resultado foi fantástico. Assim, pessoas que já são, né, eles chamam aqui de as tartarugas da renovação, que já são aqueles mais velhos, que já estão acostumados, falaram assim, olha, eu já ouvi essa pregação dezenas, se não centenas de vezes, e ninguém nunca tinha colocado isso da maneira como você colocou. E foi, assim, seguindo o passo a passo dele. Então, realmente, para mim, foi uma transformação, porque eu sempre disse, eu sou chamada à pregação, sim, mas eu dependo do Espírito Santo, sim, mas eu também preciso de um conhecimento para que o Espírito Santo me ilumine, né? Eu não queria mais pregar a palavra de Deus de maneira insensata, de falar aquilo que eu achava que era. Hoje, com o Bíblia Play, eu posso falar com mais propriedade, entender a história mais profunda entre o novo e o antigo, o significado das palavras, o que Deus queria dizer para aquele povo de cada época, em cada tempo. Não tem como você não aumentar a sua fé diante de um Deus quando você conhece de verdade o que ele quis dizer, como ele se manifestou diante do povo.
O Bíblia Play trouxe essa graça para mim, de não pregar com ignorância. Então, a cada assunto que o Senhor tem me proporcionado, eu já corro lá no Bíblia Play para me aprofundar. A Bíblia, ela tem muita informação. Quando a gente lê assim, só por ler, a gente passa despercebido muitos detalhes. E depois da Bíblia Play, eu comecei a fazer um estudo mais profundo da Bíblia. Detalhes que eu não tinha nem noção. Eu preguei muito, de uma forma assim que eu falei, meu Jesus do céu, quanta besteira eu falei, né, sem conhecimento profundo da Bíblia. E aí eu fui aprendendo a fazer todo aquele caminho da leitura bíblica, observando cada detalhe de lugar, pessoas, de tempo, contexto histórico, geográfico, político, cultural. Então, a gente não tinha muitos detalhes para informar para o nosso público. Esses detalhes são muito riquíssimos para uma pregação. Então, isso aí foi muito importante. Eu hoje vou fazer 63 e até os 54 anos eu vivia no mundo, lá de fora. Eu não conhecia o que eu conheço hoje. E hoje, para mim, é importantíssimo, é gratificante o conhecimento através do Bíblia Play. Eu acho que não tem, até agora, eu não vi nenhum movimento desse que nos traga conhecimento tão vasto como o Bíblia Play. Meu nome é Tiago Dantas, eu tenho 36 anos e recentemente eu fiz a aquisição do curso de Teologia Bíblica do professor João Cláudio Rufino, né? Que também tem dado um amparo também para você ter aquele contexto da Bíblia em si, da teologia como um todo, né? Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, né? E me perdia no sentido de achar a Bíblia confusa na sua literatura, de achar a Bíblia confusa com relação à linguagem, né? Às vezes a tradução não ajudava muito, que facilitou muito o fato de serem aulas bem mais curtas. Normalmente são aulas de 10, 15 minutos ali que ele separa, ou até menos, e isso facilita muito na compreensão, porque você consegue dar uma pausa, consegue anotar aquilo ali que ele está falando, né? Isso tem ajudado bastante. E facilitou porque a compreensão é muito mais profunda, né? Tanto na compreensão do texto, como nos momentos de oração. Normalmente eu faço os meus momentos de oração com o texto bíblico. Então, por ter um contexto melhor, por ter agora uma profundidade maior no conteúdo, eu acabo que eu consigo aprofundar também na minha vida de oração. Se você quer de verdade, né, ter essa intimidade com Deus, se você quer conhecer mais a palavra de uma forma verdadeira, né, direta, objetiva e clara, vale muito a pena, né? É um investimento. Hoje eu não vejo mais essas despesas que a gente tem com curso ou com livros como uma despesa, é um investimento. Provavelmente vai nos levar para a eternidade, né? Conhecer a Deus nos leva a amá-lo cada vez mais. Claro, se não tiver nas minhas condições, eu adio um pouquinho, mas eu sempre dou uma prioridade para consumir conteúdos de qualidade. Eu tenho 35 anos, sou de São Paulo. Eu, na verdade, me evangelizei já adulto, não tive uma evangelização quando criança, né? Ali, nas proximidades do meu casamento, da aquisição do sacramento do matrimônio com a minha atual esposa, eu busquei me evangelizar, né? Senti o chamado de Deus, fiz o catecumenato, né? Primeira comunhão e a crisma para adulto, e desde então venho tendo uma caminhada de fé, né? Antes de conhecer o trabalho do professor João Cláudio, eu me sentia completamente perdido na leitura da Bíblia. E admito até que eu tinha medo de ler a Bíblia, medo de não compreender, de fazer uma interpretação errada e levar para a prática algo que não é efetivamente da palavra de Deus. Tinha muita cautela para fazer essa leitura. Eu fazia já uma leitura de Léxio Divino na minha prática devocional, mas era uma leitura muito superficial e muito leve, assim, principalmente dos evangelhos. Do Antigo Testamento eu praticamente não lia nada. E ao buscar esse aprofundamento, encontrar um conteúdo no qual de fato eu confio, porque tem muito conteúdo por aí, mas a gente fica também um pouco receoso, não sabe exatamente quem são as pessoas que estão ministrando esses conteúdos. Eu achei muito bom logo de início que as aulas foram bem fracionadas, ao mesmo tempo que objetivas, elas foram fracionadas para não ficar pesado o conteúdo. E bom, a mudança principal é que eu estou tendo segurança para ler a Bíblia e para entender o aspecto central de cada texto bíblico. Assim, eu consigo entender o cerne daquele texto. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma leitura do livro do Êxodo. E está sendo muito bom porque está sendo sincronizado com o cronograma que eu estou fazendo do curso. E aí, em algumas partes que
são mais densas, por exemplo, nas legislações que aparecem ali no livro do Êxodo, que é uma parte mais árida para a leitura, não tem tanta narrativa e tal, eu consigo focar e entender, não, mas aqui tem um aspecto central que foi dado em aula, que é esse, esse e esse. A partir desse fio condutor, eu consigo não perder o foco da leitura, né? Entender aquilo que é realmente central do ponto de vista da teologia do texto. Isso foi uma mudança muito importante e que não exclui a leitura devocional que eu faço. Está muito tranquilo com relação ao conteúdo, porque é um conteúdo com muita didática e, ao mesmo tempo, muito aprofundado. É aprofundado no que importa e tem muita didática para ser passado o conteúdo. Além disso, existe uma flexibilidade muito grande. É o estudo realmente no ritmo de cada um, porque as aulas ficam disponíveis e você vai vendo conforme a sua disponibilidade e a sua dedicação e a centralidade que você dá para aquilo. Trabalho extremamente profissional, dá vontade até de você, de fato, contribuir para que seja divulgado, para que seja expandido, para que transcenda realmente o público que atualmente tem, porque é muito necessário. Se fosse possível, acho que toda pessoa de fé católica deveria fazer o curso. Sou realmente fã do trabalho que ele está fazendo, que realmente é para a glória de Deus esse trabalho, é para iluminar realmente o conhecimento que a gente pode alcançar a partir da leitura da palavra de Deus e que é um trabalho necessário que desejo que Deus lhe dê coragem, força e saúde para continuar fazendo esse trabalho. E é isso, um grande abraço, tudo de bom. É o melhor curso até agora, assim, nossa, muito bom.